Tá, agora uma pergunta. Em relação à questão até de futuro, né? Dessas questões que a gente está falando aqui agora. A gente está vendo muita negligência. E tá cada vez mais acirrada. Você vai ter que cada vez prestar mais atenção nisso. O que vocês vislumbram aqui daqui para frente? Como que vai estar? Tem muita gente que vai realmente ser pega nisso, não tem como correr. Como é que vocês estão vendo o cenário hoje? Eu vejo que o futuro é digitalização, é informação digital, não tem como fugir disso, né? Cada dia mais, a ideia inicial do E-Social foi, primeiramente, diminuir esse rombo que o governo teve, mas vai ter um avanço nessas informações. Vai ter um E avanço. é interessante o que eu citei sobre passos lentos, né? Eu lembro de um congresso de segurança que eu fui em 2006 e na mesa era composta lá o auditor fiscal do trabalho que estava falando desse mundo digital para fiscalização. E na época foi surpresa, em 2006, 2020 agora que o bebê começou a engatear, né? E creio que sim, que futuramente vai melhorar cada dia mais. No Brasil é mais devagar, mas vai, né? Porque quem está entrando no mercado hoje está entrando nesse mundo digital. Então ainda está mesclado o pessoal ainda do impresso, né, do documento impresso, com agora o digital. Então quando sair esse pessoal do mercado, quando a gente falar de aposentadoria especial daqui 25 anos, Edgar, vai ser tudo digital. Então vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Mais dia ou menos dia vai bater na porta a necessidade de uma empresa com 2 funcionários entender que ela tem que enviar os eventos corretamente. Vai chegar um ponto, Edgar, que, como o Adalto disse, né? Daqui 20 anos, 15 anos, pegar aqui o escritório, um trabalhador que tem direito, às vezes está exposto aqui a um ruído acima do limite de tolerância, que dá direito à aposentadoria especial, chega no dia da sua aposentadoria, não tem essa informação, ele não tem direito. Então ele vai ter que fazer esse regresso aí, né, judicialmente, e as empresas vão ter que se adequar nesse caminho. Vão ter que se adequar. E para a turma da engenharia, sempre vai ter mercado. Porque lá na frente vai precisar de igual forma de comprovar. Você comprova através de uma coisa é ser enviado digital, outra coisa é a necessidade de ir lá, de medir, de ver, de fazer. Então é um mercado de trabalho que eu creio sempre estará ativo e cada dia mais em alta, né? E o engenheiro de segurança que entra, que vai militar, se especialize com certeza na área jurídica. Porque a engenharia de segurança, Edgar, ela é um casamento entre a engenharia, né, exata, a área da exata, com a área jurídica. Porque a nossa área é totalmente legislação, né? Então você tem o domínio da exata, porque você vai utilizar demais, com a área jurídica. Então se especialize aí na área de higiene ocupacional, na segurança do trabalho, porque mercado tem. Bacana, uma dica legal então pro pessoal que tá nos assistindo aí, pessoal estudante de engenharia, que tá começando agora. A Dalto deu um insight legal aí que você não encontra, né? Fácil aí nas mídias aí. Então essa seria a dica, né? Qual que seria o caminho? O que você fez, Adalto, na sua carreira para estar onde você está hoje? O meu caminho foi, primeiro, o técnico de segurança, que eu entrei de paraquedas. Sou de uma cidade pequena, eu nem sabia o que era segurança do trabalho. Quando um professor meu de biologia falou assim, faz engenharia de segurança ou radiologia. Eu falei, radiologia, mexer com gente quebrada, eu não sei. Eu vou para a área de segurança, porque eu sou alto, 1,93 m. Quando eu fui entender que não era segurança patrimonial, era do trabalho. Mas apaixonei pelo mercado. Depois eu quis graduar em Direito, justamente para seguir essa área da legislação, né? A área previdenciária, a área trabalhista, e me deu um norte muito grande. Tanto é que hoje a gente trabalha muito com assistência às empresas na parte de perícia e toda essa parte jurídica a gente entrega pronto para a empresa. Não somente vai lá e faz um laudo, né, ou uma assistência, mas a gente dá todo o suporte na área jurídica, desde manifestação, contra a criação de quesito, você tem que estar ligado na legislação. Então, para quem está começando, é justamente, você pode não somente graduar, mas ir por via de cursos. Cursos da área de higiene ocupacional, eu fiz uns montes, né? Você saber a particularidade de cada agente, de ruído, de calor, como que mede, os nuances da legislação, né? A parte químico, que a maioria foge, mas é fundamental porque é pura matemática e legislação, né? Saber em qual área se enquadra cada coisa, né? Porque é o mundo de norma. A gente tem aqui, a princípio, NR15,
NR16, legislação trabalhista. Depois disso, a gente tem normas internacionais que norteiam as NHOs. No PPP, por exemplo, Edgar, se um dos itens lá, se você não coloca qual a metodologia que foi utilizado, o INSS vai voltar com esse PPP, vai indeferir a aposentadoria. Por exemplo, medir ruído. Aí o cara coloca lá dosimetria. Ele tem que seguir hoje, colocar NHO 01, quer dizer que aquele ruído foi norteado pela norma de higiene ocupacional da Fundação. Então, um mundo de coisas. Cursos, faça curso, faça graduação, ou na área de engenharia. Eu gosto muito da área de direito, né? Porque, como disse, a legislação ela anda junto. Você pode fazer cursos de higiene ocupacional, quer pós-graduação em higiene ocupacional, ou um curso avulso de um agente específico, como eu acabei de dizer aqui, né, um ruído, vibração, aprender cada dia mais, buscar informação na área de higiene ocupacional. E o seu caminho, Judeu? O meu foi bem idêntico ao do Adalto aí. Eu também comecei pela área técnica, também nem sabia inicialmente o que era isso. Entrei no curso técnico. Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acho que é importante a gente até passar, porque quando eu fiz a minha engenharia, eu achei isso muito interessante, porque todo mundo que tinha curso técnico foi com uma bagagem melhor e teve uma graduação muito mais avançada do que a minha. Eu acho que o Brasil tem essa questão de graduação para todo mundo. Eu acho que o curso técnico talvez seria uma entrada, né? Eu acho bem mais interessante que você entra rápido no mercado, se errou rápido, já saiu, já tomou outra decisão. Eu acho que é muito bacana o curso técnico. Nesses dois entraram, então, com o curso técnico, a gente está vendo aí que isso fez uma diferença total, assim, na vida de vocês, né? Sim, eu quando comecei, o curso técnico ele tem um período mais curto, de 1 ano e meio, alguns 2 anos, mas a maioria 1 ano e meio, né? Tem curso técnico até de 1 ano aí, dependendo do tipo de curso. Mas eu comecei com o curso técnico de segurança do trabalho e eu vi no curso, falei assim, é isso que eu quero para mim. E já iniciei, já saí trabalhando do curso, estagiei na área, gostei muito e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Continuei, fiz a especialização na área da engenharia de produção, porque para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você precisa ter uma engenharia e depois pós-graduar, precisa ter o segundo título. E assim foi. Fiz a engenharia de segurança, depois fiz um mestrado na área. E como o Adalto também, nesse percurso, eu fiz diversos cursos aí para melhorar o conhecimento, né? Cada dia mais você buscar conhecimento e aperfeiçoar na área. Então esse foi meu caminho e não paramos por aí, né? Cada dia mais buscando mais conhecimento, porque a legislação muda, você sempre tem um aprendizado novo aí que você tem que buscar. Oh, perfeito, gente. Mais uma perguntinha aqui do nosso público, mandaram o seguinte, Cal. Qual a diferença entre a visão trabalhista e a previdenciária sobre a aposentadoria especial? Então, primeira coisa, na legislação trabalhista, que a gente vai ter, vamos falar dos riscos que geram o direito tanto à insalubridade como à aposentadoria especial. Esses riscos são agentes que a gente fala que vai acometer a saúde do trabalhador, principalmente quando ele não está protegido, seja pela medida de controle, seja pela medida administrativa ou o EPI. Então, esses riscos vai agravar a saúde do trabalhador. Na legislação trabalhista, ele está fundamentado, a base legal dele é NR15. Lá nós temos 14 anexos e cada anexo vai tratar de um risco específico. Ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante. O último biológico, que é o anexo 14. O trabalhador vai ter direito a um adicional sobre o salário mínimo de 10, 20, 40. Dependendo do risco que ele está exposto, ele tem direito a um adicional. Isso, claro, falando quando esse risco não é neutralizado ou eliminado. Não tem proteção, ele tem direito a esse adicional. Na legislação previdenciária, a gente já muda a norma. E aí os conflitos que existem na área jurídica, né? No arcabouço jurídico. Porque na legislação previdenciária, ele vai estar no anexo 4 do decreto 3.048. Então, muitas das vezes, o grande problema é o que tem na legislação trabalhista, não tem na previdenciária para gerar aposentadoria. Um exemplo, Edgar, o frio. O frio é um agente insalubre. Então, quem trabalha exposto ao frio em câmaras frigoríficas, seja supermercado, seja frigorífico e tantos outros que utilizam desse aparato, né, no local de trabalho,
O trabalhador sem a proteção devida, ele tem direito à insalubridade, né, ao adicional de insalubridade. Na legislação previdenciária não está contemplado. Por isso que a pessoa que milita nessa área tem que conhecer muito bem, porque a gente já viu, é do nosso dia a dia, encontrar um PPP com um risco que não contempla na legislação previdenciária. Outro exemplo, radiação não ionizante, aquela que vem do sol, ultravioleta, ou a laser, ou no caso a umidade, gera insalubridade, não gera aposentadoria especial. Então esses nuances que tem que ter. Vibração. Vibração na legislação previdenciária é só por martelete pneumático. A legislação precisa ser atualizada. Já quando você vai para a legislação trabalhista, você vai olhar limite de tolerância. E aí, qualquer máquina pode gerar a vibração, tem que ser medida. Nessas horas que, além da parte técnica, vai entrar a jurídica, porque lá na frente o trabalhador pode entrar com pedido, né, via judicial para conseguir isso aí. Mas as principais diferenças são essas. Né? Nem sempre o que está numa legislação está em outra. Infelizmente, né? Infelizmente. Incoerência na própria legislação brasileira. Completar? Como o Adalto disse, né, é importante entender qual o fim desse documento. O evento S2240 é legislação previdenciária. E as pessoas confundem isso. Né? Elas pegam um documento, um LTCAT, ou talvez até mesmo confundem, pegam um PGR, que ali identifica um risco, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, identifica esse risco, ela quer informar isso para o E-Social, que não é o fim, não é a finalidade do E-Social isso. A finalidade do E-Social é entender o que é aposentadoria especial. Como o Adalto disse, aí informa a agente de risco que não tem a finalidade, coloca um risco ergonômico. Identifica esse risco ergonômico para o PPP, né, no evento 2240. Informa também já um ruído abaixo do nível de ação. Então, existe um código específico para aquele trabalhador que não está exposto a um agente de risco que não dá direito à aposentadoria especial, que deve ser a ausência de risco. PGR é uma lei trabalhista, LTCAT é uma legislação previdenciária. Então, cada um tem a sua finalidade. A conclusão do PGR é para minimizar os riscos do ambiente de trabalho. A conclusão do LTCAT é se o trabalhador enseja ou tem direito ou não à sua aposentadoria especial. Então, ali vai ser um laudo caracterizando aquele ambiente, e o outro vai ser um programa para minimizar os impactos na saúde do trabalhador. Então, não pode ter essa confusão de uma legislação com uma outra legislação. Perfeito. Agora, tem o pessoal ficou, na hora que a gente foi falar sobre higienista ocupacional, é uma nomenclatura até nova para algumas pessoas, né? Então o pessoal ficou assim, eu quero saber um pouco mais sobre isso, né? E aí algumas pessoas mandaram, só para emendar essa pergunta, qual que é o papel do engenheiro de segurança do trabalho e do higienista ocupacional nesse processo? Muito bem. O engenheiro de segurança, ele, na verdade, ele é um higienista também, porque faz parte da grade curricular dele. A diferença é que o higienista ocupacional isolado, ele pode ter qualquer formação. E aí vai conflitar em algumas coisas. Ele não vai poder assinar os laudos que somente o engenheiro de segurança do trabalho pode, como o laudo de insalubridade e o LTCAT, que é para aposentadoria especial. O higienista, ele está apto a justamente fazer no ambiente de trabalho as avaliações que a norma determina, seja ela quantitativa ou qualitativa. Fundamentalmente isso. Então, ele tem que ser conhecedor da área de riscos ocupacionais. Então, o técnico de segurança, um profissional de outra área, ele pode ser um higienista ocupacional. Né? Hoje a gente tem uma associação muito forte no Brasil, muito respeitada, que é a BHO, a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. É um corpo técnico muito respeitado. A maioria, claro, é engenheiros, mas nada impede de outra graduação ser especializado na área de engenharia. A diferença é o seguinte, os dois vão ser conhecedores, o higienista não vai assinar esses laudos, como a gente acabou de apresentar aqui, o LTCAT, salubridade, fundamentalmente esses dois. Fazer uma perícia, né, trabalhista na área de insalubridade, ele não vai poder. Mas ele é conhecedor e assim, exaltando, né, e até puxando
a brasa para minha sardinha, é fundamental a pessoa que milita nessa área, seja técnico de segurança, seja um consultor de empresa, dominar a área de higiene ocupacional. Porque são nuances que vai determinar o sucesso do trabalho, vai respaldar a empresa juridicamente. Então, tem que ser conhecedor da higiene ocupacional. Esse é um profissional que pode ser um técnico, pode ser um tecnólogo de segurança do trabalho, né? Pode ser um médico do trabalho especializado em higiene ocupacional. Resumindo, higiene ocupacional é uma área da segurança do trabalho que cuida do levantamento de risco e não somente levantamento, né? Como eu digo sempre na segurança do trabalho, da prevenção desses riscos. A gente só conhece risco, reconhece e avalia para, no fim de tudo, prevenir, né? Aplicar as medidas de controle, que é o fundamental. Em síntese, né? O higienista não obrigatoriamente precisa ser engenheiro, ele pode ser técnico, e a finalidade dele vai ser a instrumentação. Os levantamentos de campo, colocar o aparelho de dosímetro, medição de calor. Só que o fim, né, o objetivo do higienista é prevencionista. Então, ele não pode ser um responsável técnico.